Olá, pessoal. Sou Jorge Avancini, executivo de marketing, palestrante e consultor empresarial. No meu terceiro programa de hoje, eu tenho o prazer de estar com o Edu Pesce, meu grande amigo. E o Edu, ele atualmente é o gerente executivo do Grêmio Esportivo do Brasil de Pelotas. E o nosso tema de hoje, vamos falar sobre como fazer marketing em clubes de menor tamanho, de menor expressão, né? Porque se já é difícil fazer marketing em clubes grandes, imagina fazermos em clubes menores. Bom dia, Edu. Bom dia, Vancini. Muito obrigado aí pela tua presença e fica aberto, né, para tu te apresentar. Tu é um cara que tem uma experiência muito longa, nós nos conhecemos aí há mais de 20 anos, tivemos o prazer de trabalhar juntos, né, lá no Internacional, mas também tu teve passagem na indústria, andasse pela Reebok, andasse mais recentemente aí trabalhando por um grande dealer do Grêmio, que era a Meltex, né, na parte de licenciamento de marca. E agora, há um ano e pouco, tu estás aí fazendo a gestão no Brasil de Pelotas e eu tenho acompanhado teu trabalho, parabéns, né? O Brasil tem crescido muito a nível do cenário nacional. E aí a velha pergunta, meu amigo, né? Como é que tu que já passou por grandes empresas, por grandes clubes, e tu conhece esse mundo do futebol melhor que ninguém, como é que é fazer marketing, cara, num clube pequeno? O que tu diria para quem está nos assistindo aí? Bom dia, Vancini. É um prazer enorme. Quero te agradecer o convite. É um prazer poder estar conversando contigo, com teus ouvintes, os teus leitores. Hoje é de suma importância também a tua participação no mercado, tendo em vista que tu tem colocado a tua experiência à disposição do mercado através das tuas colunas, agora do YouTube, de todas as tuas palestras e tudo mais, né? Então, isso é significativo, é importante para o mercado, né, essa participação e essa tua manutenção aí de poder levar ao mercado também as tuas experiências, né? Realmente, ao longo desses anos, a gente acabou, vamos dizer assim, somando experiências, né, com áreas diferentes, enxergando os clubes, enxergando o clube e muitas vezes enxergando o mercado do outro lado do balcão, que nem a gente diria assim, quando eu tive com uma marca esportiva, né, que teve um sucesso muito grande, com clubes extremamente expressivos no futebol nacional. E depois fui trabalhar com uma empresa que acabou cuidando durante um tempo de um mercado de licenciamento e que acabou os clubes, de alguma maneira, conseguindo ler o mercado de uma forma diferente e fazendo com que os clubes passem a entender o que nós lá atrás começamos a fazer junto ao Internacional, que foi os licenciamentos, aqueles de uma forma muito empírica ainda, né? De uma forma muito amadora, vamos dizer assim, né? Mas que se começou a trabalhar, tu era meu diretor na época do marketing lá, e que a gente começou a ver essa oportunidade de mercado e passou a entender que isso certamente traria não só faturamento, mas traria o engajamento da marca do clube junto ao seu torcedor nos diversos níveis. As marcas esportivas atendem um nicho de mercado que a gente sabe pelo custo do produto, pelos custos dos patrocínios, e nós vimos naquele momento lá que o nosso torcedor e muitos daqueles que são nossos consumidores, não só da paixão, poderiam enxergar um mercado de consumo e isso então passou a agregar realmente um fator, uma fatia importante hoje nos clubes brasileiros sobre licenciamento. Depois tu vê como são as coisas, né, Vancini? Depois de tantos anos, estou trazendo aqui para o Brasil de Pelotas esse início, vamos dizer assim, né? Tu sabe do que o meu segundo programa, tu deve ter assistido, eu fiz uma entrevista com o Fabiano Veronese, né? Veronese. E que tu conhece também, o Fabiano aí tem muitos anos no Sem dúvida. mercado de licenciamento de clubes, trabalha há muitos anos com o Grêmio. E justamente a gente falou sobre as modelagens, né, que estavam tão na moda agora, principalmente, se questiona aí uma tendência que aconteceu lá no Nordeste, de muitos clubes indo para a sua marca própria. Marca própria. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos já o Caxias, o Juventude, que tu conhece bem, tu trabalhaste lá com eles, dando consultoria. E como é que tu vê isso, cara? Qual é a tua leitura, já que hoje o Brasil tem a Topper, né, como fornecedor, né, que também é um player grande, já teve no Internacional, teve no São Paulo, em grandes clubes, uma marca que está voltando para o mercado, né, depois de ter saído por um período. E como é que tu vê essa tendência de marca própria? Ela resolve as questões financeiras do clube? Você acredita que qualquer clube de qualquer porte pode ter isto? Ou ainda é importante você ter a grife ou um selo de uma marca
como Topper, como Umbro, como Nike, Under Armour e tantas outras dentro do teu uniforme, no contexto do marketing do clube? É assim, Avancini, o desafio está em a gente achar um equilíbrio nessa questão, né? Porque o que acontece? Hoje, os clubes de menor expressão, vamos dizer assim, obviamente nós estamos tratando com uma fatia de mercado muito pequena. Nós temos um volume muito grande de produtos por necessidade do clube em função das competições que ele disputa, né? Então, nós temos um volume de enxoval grande, o que significa um custo alto para a operação da marca esportiva, né? Mas, ao mesmo tempo, nem sempre o clube consegue dar um faturamento adequado ou a venda adequada, o volume adequado de venda, para que possa suportar essa necessidade que o clube tem em função de material. Nós temos uma ideia, por exemplo, agora, vamos usar essa semana do Brasil de Pelotas. Nós saímos no domingo e só retornaremos a Pelotas na próxima terça ou quarta-feira. Isso dá o quê? 10 dias fora de casa. Exatamente. Então, tu vê como, o quanto isso significa no que nós estamos falando? Volume de material, né? Eu preciso de um volume de material significativo para que eu consiga comportar toda essa condição. Então, o que acontece? O clube precisa achar um momento assim, bom, a marca esportiva vai colocar o material e mais um investimento. Bom, será que nós teremos volume suficiente para atender esse investimento? Porque eles não vão ficar botando o dinheiro, obviamente, se eles não conseguirem arrecadar. Qual é o nosso volume? Nós temos um limitador de volume, né? Nós somos um clube aqui da Zona Sul do Estado, né? Onde nós temos uma torcida assim, apaixonada, uma torcida extremamente engajada nas nossas coisas, mas nós temos aí um fator importante. O custo que está ficando do produto, o custo final do produto oficial dos clubes está, digamos, a palavra elitizar, ela parece um pouco meio política, assim, né? É que está na moda agora tu dizer que é gourmetizar o futebol, né? Exatamente. A gente chama isso como forma até ofensiva, mas não é gourmetizar, é que os custos para tu fazer futebol para uma equipe competitiva, hoje eles estão fora de uma realidade. Então, infelizmente, né, para nós que somos aí do dia a dia, e às vezes muito criticados por essa palavra, né, elitização, gourmetização. Não é. É como é que tu vai manter uma equipe competitiva? É o caso agora do Brasil. 10 dias fora de casa, quanto custa isso? Exatamente. Então, assim, ó, tu vê que esse fator aí que começa. Aí nós temos um preço final de um produto que acaba ficando numa fatia pequena, né, numa fatia curta, vamos dizer assim, de quem possa fazer esse investimento do preço oficial. E aí não é uma crítica, de forma nenhuma, às marcas esportivas. É que nós estamos realmente trabalhando em custos, né? Hoje a gente vem discutindo, inclusive, com o nosso patrocinador, um formato de negócio onde a gente consiga encurtar, né, o processo. Né? Quem sabe lá, faturamento diretamente da produção, um faturamento direto ao clube que envolva simplesmente o licenciamento da marca oficial em relação à exposição no produto que o clube vai utilizar, para tentar diminuir o custo final do produto. Legal. Certo? Então, essa conta é assim, se nós tivermos um produto com um custo menor, nós teremos um volume maior ao ponto de poder nos compensar o que hoje recebemos da marca esportiva e até mesmo conseguiremos comprar, entre aspas, o volume de peças de que nós precisamos com a qualidade que nós recebemos. É uma leitura que precisa ser muito bem feita, né? Precisa ser muito bem feita. Sabe que eu fiz um artigo aí recentemente, eu acho que faz uns 15 ou 20 dias, que eu escrevo para a coluna do Marketing Esportivo, onde justamente, né, eu coloco essas questões. Eu venho de uma experiência agora no Bahia, né, que na época eu não sou contra a marca própria, tanto que eu acho que nós estávamos juntos quando a primeira vez eu propus isso para a diretoria do Inter, na época que se questionava tirar a Reebok, não tirar, porque o contrato da Reebok já estava na fase final e a gente sabia que provavelmente a Reebok não renovaria, né? Não a Vulcabras, que tem a detenção da Reebok, mas a Reebok sairia do futebol no Brasil e no mundo. Como acabou acontecendo com a venda dela a Adidas e tudo mais. E a Vulcabras viria com a Olímpicos, que estava na época no Flamengo, mas o Internacional entendia que Olímpicos não teria nada a ver com o Inter por ter sido uma marca que muitos anos ficou atrelada ao seu maior adversário, que era o Grêmio, né? E na época, acho que nós apresentamos para a diretoria e não foi aprovada, nunca me esqueço isso, porque a diretoria preferiu
ter a garantia de receber as luvas, de receber o material, né? E aí se migrou para a Nike. Isso. E agora, a questão aí de um ano e pouco atrás, eu tive o mesmo problema no Bahia, quando estávamos já discutindo o fornecimento com a Penalty, que era o fornecedor quando eu cheguei lá, e entendemos que tínhamos que trocar, né? E a minha proposta foi fazer marca própria. Só que marca própria, né, Edu, na tua experiência, tu sabe, tu tem que ter uma estrutura, né? Tu Muito grande. Muitas coisas que hoje o desenvolvedor faz, o fabricante de material esportivo faz, passa a ser responsabilidade do clube. Armazenagem, crédito, distribuição, desenvolvimento de produto, né? Então, é um item que talvez tenha que avaliar. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, tu viveu bem. Não, como eu te disse, a Vancini tem que pensar muito bem, porque o que tem por trás dessa situação, ela é extremamente onerosa e delicada, né? Tu tem que ter, por exemplo, tu vai ter que passar a trabalhar com um e-commerce extremamente estruturado, né? Um e-commerce extremamente estruturado. Ah, mas por quê? Sim, eu estou aqui na região sul do estado. Para mim vender em Porto Alegre, já tenho que ter um e-commerce estruturado, né? Eu já preciso trabalhar algumas situações diferenciadas. Por quê? Porque daí eu vou ter que botar um representante de vendas, então eu vou ter que alocar produto, eu vou ter que investir no... Então, é uma leitura que precisa ser muito bem feita e principalmente entender se o teu volume final, a tua capacidade final de venda vai te permitir, no mínimo, produzir o suficiente que tu tem para atender as tuas necessidades como clube para disputar a Série B. E para concluir, capilaridade de venda do teu fabricante para poder colocar aonde está o teu torcedor, né? Exatamente. Eu costumo dizer que talvez por um clube local, cara, e aí não é nenhuma ofensa ao Brasil, que ele é um clube muito forte, mas ele é um clube local, ele é um clube da região sul do Rio Grande do Sul. Ele, diferente de Flamengo, de Corinthians, de Vasco, de Inter, Grêmio, ele não tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, aí talvez a distribuição do produto, ela é mais fácil, porque tu vai estar mais próximo de ti. Agora, quando você pega aí uma marca que ela está presente no Brasil inteiro, né, tu tem torcedor que não comprar produto. Como tu falou, tu vai para um e-commerce extremamente competente, extremamente forte, ou vai acabar você deixando o mercado desabastecido. E tu vai deixar de faturar, né? Que é o principal fator quando tu te propõe a fazer um projeto com a marca própria, né? Vai abrir mão de faturamento. Legal. Mas, Edu, eu queria voltar um pouquinho para o tema, que eu acho que é a tua experiência. Como é que foi, cara? Como é que está sendo, né? Fazer marketing num clube que tem uma torcida extremamente apaixonada, que é o Brasil de Pelotas, que tem uma história bonita, né? Que está aí presente na Série B já há 2 anos, né? 2 anos que vem. Então estamos no 3º ano. 3ª temporada, né? Que não é fácil. Não é fácil. E para ti, que veio de um grande clube e de grandes empresas, como é que é quando tu chegou aí? O que tu diria para aquelas pessoas que têm sonho de começar no marketing esportivo, de entrar no marketing esportivo, né? Porque às vezes eu vejo nas minhas palestras, mas tu está trazendo exemplo, mas aqui não é Inter, ou aqui não é Bahia, né? Na realidade, lá também tem dificuldade, né? Proporcional ao tamanho. Como é que foi para ti essa experiência aí? Na verdade, assim, Vancini, bem como tu disseste, né? As dificuldades, elas existem em todos, né? Obviamente no seu tamanho, né? Obviamente na sua capacidade de faturamento, de engajamento, né? E de necessidades, certo? O que a gente tem feito aqui ao longo desse período, eu estou aqui há 1 ano e 2 meses, né? O que se propôs, primeira coisa que num clube onde em todos tem que ser feito, mas num clube onde tu não tem um orçamento, né, com muita dificuldade de orçamento, certo? Em função até mesmo das competições em que jogamos, na posição em que nós estamos aqui no estado, né, ficamos a 300 quilômetros de Porto Alegre, isso nos onera, isso nos gera tempo, né? Tudo isso dificulta em algumas situações. Mas, fundamentalmente, o que a gente tem que fazer, e muito numa hora dessas aqui, é planejamento, né? É conseguir estruturar exatamente quais áreas que tu vai conseguir atuar, em quais áreas que tu tem capacidade de fazer o investimento de acordo com a tua capacidade de arrecadação, certo? Então, não adianta a gente desenhar projetos, né, não que tu não te permita, né, não que isso não seja uma maneira de buscar um objetivo, não é isso, mas que tu seja muito mais focado naquilo que realmente tu tens condição de operacionalizar pelo teu tamanho, certo? Então, o que a gente tem buscado aqui nesse período, primeiro, né, era nós ampliarmos, melhorarmos
e a nossa comunicação com o nosso torcedor, com o nosso público, certo? Dentro disso, de alguma maneira, fazer com que a marca do Brasil, as notícias do Brasil, estivessem disponíveis ao maior volume possível de mídia nacional, né? Para ser um fato gerador de notícia. Né? Exatamente. Então, assim, nós ampliamos as nossas condições aqui das redes sociais que a gente tem, né, que é uma maneira, e passamos a, muitas vezes, pegar, por exemplo, as nossas entrevistas coletivas, que a gente faz as lives, e começamos a disponibilizar, a enviar, por exemplo, para a imprensa do nosso adversário. Né? Por espontaneidade, a gente vai jogar com o Goiás lá em Goiânia, tu começa a alimentar a imprensa local sobre informações do clube. Exatamente, certo? Então a gente começou a ampliar essa condição. Para isso, começamos a fazer o quê? Preciso fazer uma melhoria de investimento, né? de equipamento. Né? Fomos atrás do quê? De um parceiro comercial que conseguisse nos dar uma condição de podermos ter um equipamento melhor para poder trabalhar. Né? Passamos a fazer notícia, né? Que nem eu digo para o nosso pessoal aqui, não adianta fazer história e não contar. Sem dúvida. Contar a história. Né? Não adianta, não, eu estou aqui dentro, estamos fazendo isso, aquilo. Tá, mas tu está contando isso? Né? Tu tem que contar. Senão... É a história da diferença do ovo da galinha e do ovo do pato, né? Exatamente, sabe? Então, passamos a nos preocupar em gerar um conteúdo, né, de forma organizada, ordenada e que se torne atrativo às pessoas. Então, ampliamos, por exemplo, a nossa comunicação com os nossos associados. Né? Melhoramos as nossas ferramentas de controle administrativo. Então, quanto hoje? Do Brasil tem quantos sócios hoje? Hoje, em média, nós estamos trabalhando com 4.200 sócios mês. Em média. Chegamos a chegar... Volta e meia em meses chega a 5.100, 5.300, daqui a pouco cai para 4. Em média, 4.200 sócios. É um total de torcedores? Tu tens o número total de apaixonados pelo Brasil? Olha, tia, a gente acredita que chega na casa dos 100 mil. Certo? 100 mil, certo? Então, assim, nós temos muitos simpatizantes também, né? E aí é que a gente também vem buscando um formato de poder trabalhar com esses nossos simpatizantes. A gente lança agora, a princípio está marcado para o dia 25, por exemplo, as Embaixadas Chavantes, tu conhece muito bem, trabalho que nós fizemos lá atrás no Internacional, e depois tu fizesse um muito grande no Bahia também, né, que levou o Bahia, né, para suas áreas internas do estado da Bahia. Tu saiu da casa, né? Exatamente. A gente começa a fazer esse trabalho por aqui também, a partir do dia 25, as Embaixadas Chavantes, né, a gente também começa a buscar essa questão. Mas, fundamentalmente, no marketing, Vancini, a gente tem procurado, assim, né, produtos que atraiam o nosso torcedor, certo? Produtos que eles acham interessantes. Nós estamos preocupados com qualquer produto que a gente vá ter em relação à venda do comércio, qualquer um que seja, né? Estamos aí na capinha de celular e aquelas coisas que né, muitas vezes parecem ser detalhes, mas nós estamos preocupados para quê? Para criarmos uma identidade realmente do clube, né, com relação ao mercado que a gente está trabalhando. Ampliamos a nossa comunicação com o nosso associado, melhoramos a nossa condição técnica de controle, né? Cobranças, recebimentos, atendimento, né? Disponibilidade da informação, aperfeiçoamos a nossa questão do portal para que o nosso associado possa ter a facilidade de trabalhar as suas informações dentro do portal. Começamos a fazer aqui, agora vamos para o terceiro jogo, com um controle eletrônico através de um aplicativo em celular, passamos a fazer o controle eletrônico na entrada do acesso ao estádio, né? O que nos tirou uma tarefa que era muito ruim pela execução e até para a imagem, que era uma história de um check-in presencial. Poxa, tu tinha que vir na secretaria do clube ou uns atendimentos para retirar um check-in para poder garantir o teu acesso. Né? Totalmente ao contrário da evolução e da modernidade. Né? Exatamente. Né? Mas aí aquela história, né, Vancini? Mas já tentamos aqui outras oportunidades, mas o problema é o investimento. Então, nós temos que buscar a solução, né, para que a gente possa fazer. Buscamos a solução, atraímos parceiros comerciais que acabaram entregando para a gente não só a tecnologia da questão de infraestrutura no portão para poder receber o sinal e rodar o aplicativo, mas também nos equipamentos.
Nós não compramos um único equipamento, nenhum. Toda a parte de tecnologia e disponibilidade de sinal junto aos portões e os equipamentos de leitora foram todos eles através de parceiros comerciais. Nós, então, quando chama de parceiros, são empresas que, de alguma maneira, tu fez permuta, tu fez algum tipo de troca para ganhar dinheiro e ele te ofereceu o serviço e tu deu uma contrapartida para ele. Exatamente, exatamente. Né? 100% disso está sendo feito dessa maneira. Né? Aproveitamos a nossa visibilidade de Série B, aproveitamos o momento que tivemos no Campeonato Gaúcho desse ano para poder ativar os parceiros. Vocês foram finalistas, né? Sim, chegamos à final, fomos vice-campeões gaúchos, né? E com isso, a gente valorizou ainda mais os nossos parceiros, né? Quando nós chegamos num momento de visibilidade importante, ao invés de nós ficarmos preocupados com o que nós tínhamos do nosso contrato, com o que o nosso contrato, né, representava, não. Nós trouxemos os nossos parceiros e propomos a eles a visibilidade independente daquilo que nós tínhamos como compromisso. Certo? Para quê? Para valorizá-los, né? Para justamente dar a eles a oportunidade de visibilidade e, obviamente, aí a gente conseguir obter frutos melhores, né, e maiores em relação ao que a gente tinha de proposição com cada um deles. Edu, e eu vejo assim, o pessoal reclama muito, né? Quem está numa situação como a tua, numa posição de um clube intermediário, vamos chamar de um clube no meio da tabela, né? Isso. Ele não é nem um clube pequeno e também não é dentro dos gigantes, né? Mas eu que tenho acompanhado teu trabalho já desde o momento que tu chegou aí, né? E achei que tu ia para ficar só um período, que a ideia era essa, que eu me lembro, que tu ia dar uma arrumada na casa e ir embora, né? E acabou ficando. Mas eu tenho visto que tu tens aplicado aí no Brasil tudo aquilo que tu já tinhas, de alguma maneira, vivenciado em outro clube, ou viu outros clubes fazerem, né, não importando o tamanho, né? Por exemplo, quando tu fala de embaixada, quando tu fala de acesso eletrônico, quando tu falas de aplicativo. Agora, recentemente, eu vi que vocês fecharam um acordo com a Rede Globo a nível da TV Chavante. Da TV Chavantes, né? Então, tudo isso é coisa que, teoricamente, é de clube grande, né, e que tu não tem. Se eu conheço um clube do porte do Brasil, tu não deve ter tido R$1. Nenhum. Né? E tu foi atrás. Então, isso que eu acho que é importante tu passar para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né? Que eu acho que, de repente, é parar de chorar. Exato. Tem que ir atrás. Assim, para ter uma ideia, essa questão da TV Chavante, para te teres uma ideia, eu, entre aspas, me convidei para uma reunião da Rede Globo, usei do relacionamento, né, com alguns clubes de Série A, né, e consegui chegar num cara da Horizonte lá, né? Que é quem faz a parte do PFC. Exatamente. Né? E aí eu recebi esse convite aí para participar da reunião, para falar sobre N questões dos direitos dos jogos e uma série de coisas, né? Discutimos questão de calendário, jogos que a gente aqui no Sul, tu conhece bem isso, né? Jogos, por exemplo, numa época de inverno às 21h45, né? Chovendo. Chovendo. Né? Chovendo, um frio danado. 2 graus de temperatura. Exatamente. Aí daqui a pouco tu pega na série B, por exemplo, tu vai lá e pega um sábado às 16h30 em Natal, né? Poxa, então assim, conversamos também, colocamos esse tipo de coisa, somos sabedores, né, das exigências de grade, aquelas situações que nós conhecemos bem do mercado. Mas o que aconteceu? Como eu tive essa oportunidade, levei a eles uma proposta, né, do que nós estamos fazendo em termos de comunicação, né, e coloquei para ele a intenção do clube de ampliar o seu horizonte, ampliar a sua fronteira sobre um aspecto de se engajar nos produtos da Globo, né? Nada mais é do que isso, é gerar conteúdo para que a Globo possa, inclusive, ocupar os seus espaços ali antes do Premier de uma forma de fidelização, né? De uma forma de trazer o torcedor daquele clube, daquele time que vai jogar naquele momento, momentos antes da transmissão e muitas vezes se engajando até em cima dos seus pacotes e tudo mais. Com isso, levei para eles essencialmente uma proposta básica referente a equipamentos realmente de necessidade mínima, vamos dizer assim, mas que nos dessem qualidade. E eles prontamente compraram a ideia. Legal. Prontamente se propuseram. E com isso, a gente agora já lançou o primeiro programa, né? E agora estamos produzindo o segundo para que a gente consiga evoluir. E a partir daí, Avancini, é justamente também gerar um conteúdo
tivemos a primeira receita do YouTube, por exemplo, né? Já tivemos uma receita inicial do YouTube, porque viemos trabalhando no YouTube aí nos últimos 8, 10 meses de forma intensa, gerando conteúdo justamente para atrair. Fizemos uma campanha aqui, até meio que pessoal aqui nas pessoas, te inscreve, entra ali, pô, ajuda o clube e tal. Tivemos, vamos dizer, a primeira receita do YouTube aí, com referência à arrecadação, né, de visibilidade. Então, esse tipo de situação, Avancini, que eu entendo que a experiência, né, como eu disse, eu já tive dos dois lados, né, lá do clube e do outro lado do balcão. Quando na Reebok a gente passou a entender que aquele conhecimento que eu tive pelo clube, do marketing de relacionamento, de estreitar relações com o torcedor, de chegar próximo do associado, e a marca entendeu aquilo naquela época, nós lançamos 31 coleções na época de Reebok em 5 anos de contrato. Nós tivemos um ano que nós tivemos 5 coleções de 5 camisas oficiais. Exatamente. Né? Então, assim, essa leitura, né, é que quando tu chega no clube de volta aqui, tu começa a olhar e diz o seguinte, bom, o que é que eu vou melhorar a minha relação com o mercado? Visibilidade, entrega, e prestação de serviço para o associado. Exatamente, a prestação de serviço ao associado. E uma coisa, assim, que o mercado às vezes esquece, cumpre o teu compromisso com o teu patrocinador. Esse é o grande problema, né, Edu? Exatamente. Você vende, não é você, né, que eu digo, os clubes vendem, na sua maioria, e não entregam o que venderam para os seus patrocinadores. Exatamente isso, sabe? Então, assim, ó, eu fiz situações aqui que não tem nada a ver com o contrato, né? Não tem nada a ver com o contrato, mas seja o tamanho que for, esses parceiros que estão aqui, eles são importantes e fundamentais. Para eu buscar um melhor, maior, ou que seja de maior interesse, eu preciso estar dando uma entrega adequada para quem está aqui agora, sabe? Aí tu vai abrir mercado. E aí a gente nota, né, Edu, na tua camisa aí, parceiros locais, né, indústrias da região. Exatamente. Também não é para qualquer um, né? Tu tinha Caixa até pouco tempo e agora tu estás com o Banrisul. Voltamos com o Banrisul. Voltou com o Banrisul, quer dizer que não é para qualquer um que consegue ter 2 patrocinadores de peso, como o Banrisul e Caixa. Patrocinadores altamente exigentes, né? Que provavelmente levaram aí a um grau de organização a nível de informação, de devolutivo de resultados muito grande, né? Sem dúvida. E isso, de certa forma, também o clube vai aprendendo e vai vivendo com isso. Sem dúvida. E esse é um exercício diário, né, Vancinho? Tu sabe, né? Tem que estar olhando para esse movimento o tempo todo, é o movimento do torcedor, é o movimento do associado, é o movimento do mercado na área comercial. Tu tem que estar buscando as alternativas e as oportunidades para poder manter a tua marca ativa, né? E o tempo todo te trazendo algum tipo de retorno, ou financeiro, ou essencialmente de visibilidade. Maravilha, meu. Acabou, cara. Pô. Passa rápido, né? Passa rápido, né? E nós estamos com tanta história aí que nós podemos... Eu acho que tem que fazer mais programa contigo, Edu. Edu, o que eu pediria, assim, para o fechamento, cara? Claro. Para essa garotada, para esse pessoal que está chegando agora, né, e sonha vir trabalhar no marketing esportivo, né? E o que tu deixa, o que está num clube do porte do Brasil, ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, enfim, mas que não tem aquela ilusão de uma grande corporação por trás, qual é a tua sugestão, que conselho tu daria, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia na farmácia, né? Verdade. Mas qual é a dica do Edu, né, que é um cara que viveu e que, mais uma vez, Edu, te parabenizar aí, o Brasil não está devendo nada na parte de marketing para os grandes clubes brasileiros. Eu acho que até em muitos clubes vocês estão à frente, né? A nível de estar trabalhando esse conceito de redes sociais, televisão, de fortalecimento da marca, parceiros locais, valorização dos parceiros, né? A importância de tratar bem o sócio numa região carente, né? Uma região aí que a gente sabe que sofre, né, com a economia, porque ela depende basicamente da agricultura e da pecuária, né? E então, qual é a tua dica final aí para a turma aí? A Vancini, eu vejo assim, ó, a primeira coisa é ler exatamente o espaço onde tu estás. Te identificar com aquilo aonde tu estás, né? Óbvio que as ideias, elas têm que estarem sempre fervilhando, as ideias têm que estarem sempre fortes e firmes, mas precisa ter uma leitura sobre o local onde tu estás. Com a leitura de onde tu estás, pegando tudo que tu tem de ideia, tudo que tu tem de experiência,
e trazendo para esse teu universo, certo? Eu acredito que é o primeiro passo para que tu comece a fazer um trabalho legal, um trabalho adequado. E a partir dali, planejar, pensar, identificar os caminhos que podem te levar à tua ampliação. Sabe, eu vejo assim, ó, se tu não arrumar a casa primeiro, não adianta tu chamar a visita, entendeu? Tem que arrumar a casa primeiro, tem que te preocupar com o associado, tem que te preocupar com as tuas instalações, tem que te preocupar com a tua estrutura interna para poder atender, sabe? E a partir daí, buscar tecnologia que seja do teu tamanho. O bom seria claro, seria maravilhoso, né? Um excelente sistema, né? Uma questão tecnológica, mas é o nosso tamanho? Não é. Então, acho que, fundamentalmente, para não se frustrar, Vancini, e não achar que não está fazendo as coisas, é se enxergar no tamanho em que tu estás inserido naquele momento. E, a partir dali, usar as experiências. Bela dica, né, Edu? Porque uma das coisas que a gente sabe no futebol é que cada vez que tu chega num clube, aquele clube se acha o maior clube do mundo. Sem dúvida. A diretoria se acha a maior do mundo. Os conselheiros se acham os maiores do mundo. Né? Que o seu clube é o maior do mundo. E aí é difícil dizer, não, peraí, tem gente maior, né? Vamos olhar aí. E acaba gerando muita dificuldade de trabalho para quem, como nós, somos executivos aí no dia a dia. Sem dúvida. Legal, meu amigo. Muito obrigado aí pela tua gentileza. Nada, eu que agradeço. Vou dar uma mensagem aí para os torcedores chavantes. Né? Maravilha. Tá, assim, ó, eu aproveito aqui, né, mais uma vez te cumprimento pela tua ferramenta de comunicação, né, é fundamental para o mercado. Acho que essas experiências que tu está trazendo junto e agregando a tua experiência para o mercado, elas serão extremamente produtivas, né, e eu convoco aqui o nosso torcedor chavante, né, associe-se, compre os produtos oficiais, engaje-se nos nossos projetos e nas nossas ações, porque só assim a gente realmente, um clube grande, precisa ter um quadro social grande e um faturamento adequado para manter os seus projetos. Obrigadão, Avancini. Edu, parabéns aí. E se você gostou, curta aqui as redes sociais do Avancini, né? E em breve um novo programa com uma nova novidade. Edu, valeu, boa sorte aí. Um abraço, obrigado. Muito obrigado aí. Valeu, um abração. Tchau, tchau.